Baby Fire BPDP. Voltamos com mais um conto que está localizado no Praga dos Sapos Omnibus, volume 1, para o conto de Tem Alguma Coisa Debaixo da Minha Cama, escrito por Joe Harris e arte por Adam Polina. Lembrando que esse é mais um episódio da saga de leitura de Hellboy, do Hellboyverse. Cara, aqui a gente vê, né, que tem uns bichinhos de pelúcia ficando bisunhado e capturando as crianças. Depois, né, a gente vai pro PDP, o PDP informado, e o Abe Sapien sai junto com o Agent Kraus, Johann Kraus, pra ver o que tá acontecendo. Então eles chegam nessa cidadezinha, né, eles conversam com os pais, vejam as crianças que saíram, eles até encontram um bicho de pelúcia endemoniado e tal, salvam ela, mas né, isso não vai resolver os problemas. A parada aqui, né, é que a gente vê que até que esses bichos de pelúcia estão bem organizados e eles acabam levando o Abe Sapiens junto, né, em vez de levar a criança pro esconderijo, o Abe Sapiens acaba lá. E ele tá em torno, né, em volta dessas crianças, né. Então, essas crianças que estão sendo capturadas por monstros, vê aquele peixe humano, que é o Abe Sapiens, e fala, meu, o que tá acontecendo aqui? Tanto que, às vezes, o Abe Sapiens ele tem que se refrisar, assim, tem uns monstros lá fora, e as crianças ficam olhando, ele tá, os outros monstros, né? Ele tem que se pôr nessa dialética, né, pra tentar explicar pra crianças que ele quer salvar elas, né? E nisso, né, ele faz um planinho ali para pôr as crianças para fugir pelo duto de ventilação. Tem uma batalha, né, com o bicho de pelúcia e eles acabam vencendo. Porque o Abe Sapiens acaba descobrindo, né, a mandiga que faz eles teletransportar para um lugar dentro da cidade mesmo ali, né? Ele saca tudo. Nisso tem até uma cena fofinha ali, né, de que mesmo a criança chamando assim ele de o Abe de monstro, né? Eles simpatizaram com o Abe, né? Eles confiam no Abe, né? Até tem uma cena fofa, assim, e o Abe se vê... uma última cena, assim, tipo... Cara, é mesmo, eu sou um monstro, só que eu sou um monstro que ajuda, né? E isso não é falado, isso é feito em cenas, né? Então, e isso tudo é mostrado nessas artes sequenciais, né? Não precisa de muito texto pra gente sacar essas coisas que eu acabei de explicar pra vocês, né? Então, um bom trabalho de desenho e pôr a história em páginas. Gente, eu prometi que não ia fazer isso, mas agora eu tenho que fazer porque esse episódio ficou tão curto, então já vou emendar o próximo conto, que é O Outro Dia no Escritório, que é escrito pelo Mike Mignola e arte de Cameron Stewart, né? A proposta era fazer conto por conto, mas esse do Abe Sapiens e os dos brinquedos é tão irrelevante, não acrescenta nada, né? Que eu vou pôr já esse Outro Dia no Escritório, que eu acho bem mais legal, tá? Porque eles chegam lá na Moldávia, né? Então é uma missão internacional do Abe e do Agent Cross. E eles chegam lá, tem esse cara que ele tá endemoniado. Tá tendo um ataque de zumbis, então a população tá... é muito legal essa cena. A população tá lutando contra zumbis com cordas e vassouras, eles estão vencendo. E eles mesmo capturam a fonte, né, desses zumbis, que é esse cara que tá amarrado nessa cadeira, né? Então o próprio Johann Kraus vai tentar usar os seus poderes paranormais nesse Robert Huntley, né, pra saber o que tá acontecendo. Nisso, o Agent Kraus até consegue identificar o que está acontecendo, né? E ele localiza o epicentro, né? Tá afastado da cidade, obviamente numa capela, num mosteiro muito antigo, né? Que era do Conde Yegor Kuria, que era um herói sanguinário dos anos 1448. Lá tem um monte de zumbi, então eles enfrentam o zumbi. E quando eles entram lá, tem esse cara nerdzão com os esqueletos desse conde amarrado pelo corpo inteiro. E ele fica falando, cadê minha espada? Eu vou matar Constantinopla inteira, porque eu sou muito foda, né? E já de cara o Abe e o Agent Cross, eles já olham assim, ai meu Deus, tá. O Igor Kuruya é o cara dos esqueletos, né? E esse nerdzão amarrou os ossos dele, então ele tá possuído, né? E é esse o poder que traz os zumbis. Aí o Abe fala, Ele pega uma pistolinha, tira um dardo tranquilizante, o cara cai, os zumbis também ficam imóveis. Eles vão lá, tiram a porra dos esqueletos dele e pronto, acabou os zumbis. Ai meu Deus, esse conto é maravilhoso, velho.
E vai terminar assim, tipo, eles tirando lá, né, a ossada do Cúria, do corpo do nerdzinho do Robert Huntley, né, e falar, vamos dar um jeito nisso aqui, e fim. Cara, genial, velho. Esse tipo de conto é assim o que define o feeling de Hellboy, sabe? As soluções são as mais, às vezes são as mais simplórias do universo, né? Para uma coisa tão complicada que a ossada de um conde do século XIII que queria destruir o mundo, volta e esse nerd que tem até um certo poderzinho médium, né, acaba encontrando a ossada, amarra uma corda na ossada, põe entre volta seu pescoço e ele que invoca os zumbis Meu, é muito complicado, mas é resolvido com um dardinho de, de sonífero. Cara, genial, genial, cara. E daí você vai lá, né, ver quem escreveu, Mike Mignola, né? Cara, então por isso que eu falei, né? Ele encapsula todo o feeling de Hellboy, mas agora nas páginas de uma missãozinha ali do BPDP. Que pra mim já é um respiro, né? Pra tirar aquela outra história da minha cabeça, que eu não gosto dos brinquedos. Mas essa aqui já fica muito melhor. Minha gente, a gente com essa história, a gente terminou assim, por assim dizer, tá? A Omnibus da Dark Horse é formado de 3 TPBs americanos. Quando a gente termina, né, essa história, a gente meio que termina 2 TPBs americanos, ou seja, foi 2/3 do Omnibus Praga dos Sapos 1. E agora a gente entra no arco final, que, né, vai ser um pouco mais complicado de fazer, que é realmente o Praga dos Sapos, né, que é um arco longo, um arco bem extenso, né. Então eu vou dar uma pausa tanto aqui dos podcasts para meio que me planejar, porque agora a coisa vai ficar um pouco mais complicada, né? Você vê, eu coloquei 2 contos nesse podcast e os outros já ficaram curtos. O próximo já não vai ser tão simples assim. Sem falar, né, do carregamento de importância que tem Praga de Sapos para todo o lore, né, do Hellboy verse. Mas a gente se vê lá então, minha gente, no próximo conto. E, por favor, comentem, compartilhem, falem o que estão achando. Vocês conheciam BPDP? Alguém aqui conhecia BPDP? Eu duvido que muita gente que está ouvindo aqui conhece as histórias maravilhosas que tem o Bureau de Pesquisa de Defesa e Paranormal do Hellboyverse, mas a gente fala mais disso outra hora. Falou!